O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vão se encontrar para uma reunião nesta sexta-feira, amanhã, no estado americano do Alasca, com prioridades distintas, enquanto se preparam para conversas sobre o fim da guerra na Rússia, na Ucrânia. Putin tem sido insistente em conquistar território ucraniano, enquanto Trump não esconde o desejo de atuar como mediador da paz e também, pela escalada global aí o tempo inteiro Trump, mas ambos também devem discutir questões como um caso de Putin, a reabilitação diplomática no cenário internacional. Já prever, as intenções de Trump é mais difícil, porque sempre apresenta surpresas, o Trump sempre apresenta surpresas em relação com os russos. Ele sempre faz alguma coisa, ele fala que vai dizer alguma coisa, que vai fazer alguma coisa, mas acaba fazendo outra coisa diferente. Conta mais pra gente aí, Roberto Melkaren. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o colega dos Estados Unidos, Donald Trump, vão discutir formas de solucionar o conflito na Ucrânia durante a reunião desta sexta-feira no Alasca. O Kremlin divulgou detalhes hoje sobre o encontro, que vai começar às 16h30 no horário de Brasília. Yuri Ushakov, assessor da presidência da Rússia, deu as informações. Tudo acontece amanhã, 15 de agosto, aproximadamente às 11h30, no horário local, uma conversa entre Vladimir Putin e Donald Trump. Essa conversa vai ocorrer simultaneamente e, naturalmente, com a presença de intérpretes. Em seguida, vão ser realizadas negociações com as delegações que continuarão durante um café da manhã de trabalho. Yuri Ushakov informou que as conclusões do encontro vão ser divulgadas à imprensa. Após a conclusão das negociações, Vladimir Putin e Donald Trump realizarão uma coletiva de imprensa conjuntamente, onde vão resumir os resultados das negociações. O assessor afirmou ainda que a resolução da crise ucraniana será o tema principal da conversa, mas não o único. Mas é claro, questões mais amplas de garantia de paz e da segurança também serão abordadas, bem como questões internacionais e regionais e mais urgentes. Na véspera do encontro, Putin elogiou os esforços dos Estados Unidos para acabar com o conflito na Ucrânia. Gostaria de compartilhar com vocês nossa posição com o atual governo dos Estados Unidos, que, como todos sabem, está, na minha opinião, fazendo esforços bastante vigorosos e sinceros para interromper as hostilidades, pôr fim à crise e chegar a acordos que atendam aos interesses de todas as partes envolvidas neste conflito. Este será o primeiro encontro presencial entre os dois presidentes desde o retorno de Trump ao poder no mês de janeiro. A última coletiva de imprensa conjunta entre os dois aconteceu em 2018, após uma reunião em Helsinki, na Finlândia. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer recebeu nesta quinta-feira em Londres o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na véspera da cúpula entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia. Zelensky chegou pela manhã à residência do primeiro-ministro britânico em Downing Street e os dois se abraçaram na entrada, reafirmando o apoio britânico à Ucrânia no conflito que mantém há mais de 3 anos com a Rússia. Na quarta-feira, o presidente ucraniano foi recebido também em Berlim pelo chanceler alemão Friedrich Merz. Starmer afirmou também na quarta-feira que existe uma possibilidade viável de um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Zelensky e seus aliados europeus intensificaram a pressão diplomática para acabar com o conflito. O presidente americano, Donald Trump, disse que é necessário ter uma cúpula trilateral com Zelensky para alcançar um acordo e afirmou que há 25% de chances de a reunião com Putin fracassar.
E para entender mais sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o Vladimir Feijó, que ele é analista internacional e professor do Centro Universitário Uni Arnaldo. Muito boa noite, professor. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui. Ei, André, é uma satisfação estar contigo. Boa noite. Pois é, vamos começar falando sobre esse encontro aí de Vladimir Putin e Donald Trump. Vão se encontrar presencialmente, né? Esse encontro presencial entre esses dois líderes tão polêmicos, pode-se dizer que é uma prova de confiança só dos dois estarem se encontrando? De alguma forma, sim, o Donald Trump andou dizendo que não confiava mais no Vladimir Putin, não tinha visto nele mais uma habilidade de negociar, e agora parece que mudou de ideia. Portanto, existe sim esse caminho de reaproximação. Eu imagino, André, por questões do grande jogo geopolítico. Os Estados Unidos têm múltiplos interesses em andamento e pelo menos 3 deles a Rússia acaba sendo envolvida. Na semana passada, os Estados Unidos pediu uma renegociação sobre a situação do Ártico, e a Rússia é o país que tem mais área naquela área do globo, e certamente alinhar com a Rússia facilita a conversa quando tiver que envolver também Canadá, Noruega e os demais países que fazem fronteira ali. Lembrando que no grande jogo das coisas do tarifaço do Trump, as negociações com esses 2 últimos países que eu comentei não andam lá tão boas por causa do tarifaço. Fora isso, os 2 países eram parte de um tratado de redução de armas nucleares e de fiscalização recíproca. No primeiro mandato do Donald Trump, ele saiu desse tratado, a Rússia continuava unilateralmente dizendo que estava comprometida, mas provas, e hoje já se sabe que a Rússia já trabalhava para produzir novos tipos de armamento, e só depois de começar a produzir em massa é que ela abandonou esse tratado. E aí, nos últimos 10 dias, teve um conjunto de rusgas entre representantes da Rússia e representantes dos Estados Unidos, ex-presidente russo e o vice-presidente americano, que levou o Donald Trump a encaminhar 2 submarinos nucleares para proximidade da Rússia. Então, como eu estou chamando a atenção, esses 2 aí têm interesses diretos entre si e estão usando a situação e a promessa do Donald Trump de acabar com o conflito na Ucrânia como justificativa para esse encontro. Mas já foi deixado muito bem claro, quando muito, essa é só uma reunião preparatória para futura reunião, e de forma alguma a gente vai ter um tratado assinado ali. Quando muito, um acordo de cavalheiros, uma base para a futura discussão. Agora, há uma possibilidade real de Donald Trump conseguir um acordo ali para pôr fim a esse confronto que está acontecendo lá? Porque muito se fala, ele fala, olha, eu vou, se a reunião for ruim, eu vou embora. Ele já até afirmou isso, que se chegar lá, a reunião não estiver legal praticamente, eu vou embora. Alguma chance dele conseguir um acordo? Porque ele chegou a ser cogitado, chegaram a dizer que Donald Trump poderia receber o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, né? Você acredita em alguma possibilidade dele conseguir um acordo real ali? Será que o Putin pode ceder de alguma forma? André, os 2 lados, Rússia e Ucrânia, alegam nos seus argumentos que estão sendo legalistas e cumprindo as respectivas leis. O Vladimir Putin considera que os oblastes que fizeram referendo e foram anexados ao território russo têm que ser defendidos a qualquer custo e não podem continuar sobre a presença militar ucraniana. Por outro lado, o Volodymyr Zelensky, por força da Constituição ucraniana, está proibido de negociar qualquer concessão territorial. Então, se os 2, que estão em embate estão legalmente proibidos de fazer isso, qualquer acordo que o Donald Trump fechasse com eles exigiria uma imposição e uma obrigação dos respectivos legislativos da Rússia e da Ucrânia para ser confirmado e a guerra acabar. Ao clima do dia de hoje, de todo esse cenário, eu acho isso altissimamente improvável. Seja porque os europeus não querem que os ucranianos façam concessões, e do lado russo, imagino eu que a sequência de vitórias das últimas semanas, destruindo as indústrias incipientes de mísseis de longo alcance e também conquistando em poucos dias quase 100
mil quilômetros quadrados, isso mesmo, uma área imensa, põe eles em uma condição de vantagem que podem imaginar, mesmo que pouco a pouco o efeito que eles esperavam dessa guerra de atrito está surtindo e a Ucrânia já não tem tanta capacidade de resistir e a Rússia em algum momento vai no campo de batalha alcançar o objetivo, que é pelo menos esses 4 territórios. Se me permite uma última nota, a Rússia até deu sinal de boa vontade que estaria disposta a mudar a sua reivindicação, abrindo mão da cidade de Kherson, abrindo mão da cidade de Zaporizhia, ambas que estão ali no rio Dnipro, e ficaria com o resto dos oblastes, caso a Ucrânia concordasse com a desmilitarização total do país, algo que eu acho totalmente improvável. Diante dessa proposta, o Volodymyr Zelensky, inclusive, aumentou as exigências caso venha à mesa, levando em consideração, que a gente não sabe ainda o que vai ter de conversa com o Trump e o que o Trump pressionaria ele, mas pelo menos em discurso ele impôs exigências a mais para a Rússia. Pois é, e sobre isso que você falou, sobre a capacidade de resistência, da Ucrânia, o Zelensky ainda tem capacidade de permanecer resistindo por muito tempo, porque chega um momento em que se não chegar suprimento, se não chegar armamento, se ele não conseguir resistir, ele vai ser obrigado a se render, né? Isso. 3 coisas. Primeiro, dinheiro para sustentar todo o orçamento deficitário, pagamento dos soldados, pagamento das indenizações das famílias que tiveram entes queridos perdidos, mas, acima de tudo, pagamento de mercenários de outros países que estão lutando pela Ucrânia. A segunda coisa é, sim, a possibilidade de ter armamentos produzidos na Ucrânia ou entregues pelos países aliados à Ucrânia. E o terceiro é a própria convicção da população que essa é uma guerra que merece ser lutada, que tem chance de ser vencida. Caso contrário, o espírito quebrado pode ser que a pressão interna seja para negociar, qualquer que seja, para reduzir as derrotas. Vladimir Feijó, muito obrigado por participar com a gente aqui mais uma vez do Tempo News. Vladimir Feijó, que é professor do Centro Universitário UniArnaldo e analista internacional, sempre nos trazendo informações aqui em cima da notícia. Muito obrigado por participar com a gente mais uma vez. Viu, Vladimir? Seguirei atento, estarei sempre pronto. Obrigado, André. Abraço, bom trabalho.